Esse assunto que a gente começa agora é a parte final do curso de Física 4. Tem uma mudança de assunto e também tem uma mudança de postura em relação ao que a gente vinha fazendo. Isso que é uma coisa interessante a gente olhar pelo seguinte, porque suspeito que esse negócio que a gente vai estudar agora nesse último pedaço do curso, tem 11, 12 aulas para terminar, seja a primeira parte de física de verdade que vocês vão estudar. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no curso, necessariamente, não é necessariamente, a gente está num curso de massas, vocês são muitos. Estou falando isso pelo seguinte, porque eu tive oportunidade de falar com os professores que foram os pioneiros aqui do estudo de física. Física não é muito velha, tem o quê? 80, 90 anos, 34, certo? É uma coisa bastante recente. E aí, como é que os caras estudavam? Eles tinham um curso, mas o curso era o curso de... o curso não era organizado em coisas pedagógicas. Não tinha menta. Você vai perguntar como é que o professor Mário Schenner estudou, ele estudou assim, e outros contemporâneos dele, que eu tive chance de ouvir ele falando a respeito disso. Não tinha menta no curso. O cara vai lá e fazia o quê? O professor tem um problema de física assim, e aí a gente quer estudar e entender esse núcleo. E ele dava aula disso para o aluno. Certo? E aí ele falou, bom, então você não entendi isso. Ele falou, então você vai lá e lê o livro. Certo? Depois você volta aí e a gente conversa. E o curso era assim. Eles me falaram uma coisa que é totalmente estranha no mundo hoje, que é o seguinte, a prova não caía matéria dada. Por quê? Porque qual é o sentido de eu pegar e falar assim, olha, isso aqui é assim, e no dia seguinte eu venho na prova e pergunto para você como é que é isso? Eu acabei de falar. Tudo bem isso? O giz é branco. Fazia, que cor que é o giz? Então, esse tipo de coisa não tinha sentido naquela época. E aí, na prova, caíam coisas que não eram dadas. O professor ia lá e perguntava uma coisa de um problema diferente, para ver se o aluno tinha pego o espírito da coisa. Tudo bem? Então, isso era um curso, no outro tempo, onde tinha 5 alunos na classe, o tempo todo, e isso, as pessoas eram muito motivadas, etc., e a vida rolava assim. Esse pessoal não fazia pós-graduação, o professor Schenner nunca fez doutorado, e aí, como é que você virava gente? Porque doutorado é uma maneira de você virar gente. Você é doutor, você pode ser essas coisas, não é doutor já pode, não é doutor não pode, tem umas coisas assim, formais tá, hoje. Mas naquela época como é que era? Um dia o professor Schenner foi para a Europa e foi trabalhar no laboratório do Fermi, que era o físico mais importante da época no mundo, um dos mais importantes, na Itália. E aí o que o Fermi falou? Assim, dá um seminário, sabe? E aí o cara deu o seminário foi bom, ele virou gente. Então é desse jeito que a coisa funcionava. Não tinha formalidades de provas, graduações, esse negócio de cartório que a gente tem hoje, certo? Carimbos, todo esse tipo de coisa. Mas de qualquer jeito a coisa evoluiu para uma educação de massa, o que é razoável, que inclui muito mais gente. Certo? E aí os métodos mudam. Tudo bem? E aí, por causa dessa quantidade de gente, a educação foi educada em termos de currículos,
tem emendas, tem comissões de graduação, todo esse tipo de coisa não existia. Se o cara só fazia física. Ele entrava aqui e fazia física, mas gradualmente isso foi mudando. E quanto mais gente está envolvida, mais formalidade vai ter nessa relação. Isso é meio necessário. Tudo bem? Estou falando isso por quê? Porque, então, a educação que vocês tiveram, eu tive parcialmente, também já, no tempo que eu estudei, estava sentado nesse banco aí, a coisa já era bastante formal, já tinha uma certa organização formal. Menos do que hoje, mas tinha. E o que a educação formal faz? Fala assim, não, agora no primeiro ano você tem que estudar tal coisa, no segundo ano tem que estudar tal coisa. Aí tem uma briga para saber se aquela matéria entra ou sai, e o mundo é assim, fica desse jeito. Mas de qualquer jeito, o curso que vocês tiveram então, foi um curso formatado para grandes quantidades de pessoas. E aí tem essa matéria, alguém pensou com cuidado para saber se há uma harmonia, de vez em quando você sente uma desarmonia, mas se você olhar com atenção, tem muito mais harmonia do que desarmonia lá dentro. Tem umas, de vez em quando, cálculo não bate com física, tem essa coisa aí. Mas isso daí é pouco comparado com o que poderia ser. Tá? Precisa consertar? Tá, eventualmente precisa, mas eu estou falando assim, isso é uma reforminha no conjunto. E aí você entra no curso e tem essa educação de massa, desse jeito. Que a parte da educação a matemática é pela matemática, química, alguém da química, física aqui, para vocês. E com isso, o que vocês estudam? Vocês estudam setores didáticos. Você pega a mecânica, organiza a mecânica de um jeito e estuda a mecânica daquele jeito organizado para ser ensinada. Tudo bem isso? E com isso você fica longe da prática dos físicos. Esse eletromagnetismo que a gente deu aqui é eletromagnetismo para ser ensinado. Isso é importante, organizar isso, porque facilita a vida, mas ele foi assim. Agora, esse negócio que a gente está vendo é uma transição. Por quê? Porque a gente começa a mexer com fenômenos da matéria. E é um instante de transição de física muito formatada para aplicações do conhecimento que vocês já conseguiram adquirir até agora em problemas reais, que é o que a gente faz na física de pesquisa. Tudo bem? Física de pesquisa a gente não fica estudando o eletromagnetismo, equação de Faraday, não fica estudando. A gente já tem que saber isso para poder fazer outras coisas. E agora a hipótese, então, fala assim, a gente já sabe alguma coisa suficiente para poder fazer outras coisas. Tudo bem? E por isso o tipo de... O curso muda, a aula muda, tudo muda. O que é isso? Necessariamente porque agora vai ter mais fenômeno. E uma coisa que vai acontecer é o seguinte, a quantidade de coisas que a gente não vai conseguir explicar é muito grande agora. Porque quando você estuda a matéria, cada caso é um caso. Você pega aquele pessoal que mora no alto do morro lá, eles estudam física da matéria comum. E tem muita coisa para você estudar, você estuda, acha um problema, tem outro problema, abre novo, estuda. Então não dá para ensinar tudo a respeito desse assunto. O que dá para fazer? Eu tenho uma ideia cultural, que é isso que nós vamos fazer aqui. Tudo bem? Mas são ideias centrais que quando você precisa estudar uma outra coisa mais complexa, você se refere àquela e varia um pouco. Tudo bem? Então eu estou falando, essa coisa acontece no curso. E é legal porque é o seguinte, agora é o curso num nível de mais maturidade. Isso que a gente vai fazer aqui no fim do curso, um pouquinho, só nesse mês, praticamente, é como que a física mais madura funciona. Tudo bem? E aí, então vamos em frente. A gente vai estudar a matéria. Meios materiais. Meios materiais, o que é? Todas essas coisas que são aqui são meios materiais. E claro que a gente não vai conseguir estudar tudo. Então a gente vai estudar grandes características gerais de algumas coisas. Se você quiser estudar uma coisa em particular, o que a gente vai falar não é muito bom, você vai ter que refinar aquilo e transformar aquilo numa coisa melhor. Tudo bem? Necessariamente. Mas é isso que a gente faz. E tem que ter um ponto de partida, então a gente vai discutir o ponto de partida. O eletromagnetismo, nesse sentido, ele é absolutamente importante na física da matéria. Por quê? Porque se você pegar a escala do nosso corpo,
que é onde a gente começa a olhar o mundo, a partir do tamanho que você tem, certo? Se você vai para a física microscópica, eu falo assim, pega a escala de 1 metro com a régua, que é a escala do nosso corpo, coisas medidas em metros. Se você vai para escala muito grande, de astros e planetas, etc., você vai encontrar a força gravitacional lá, que ela é dominante, ela é a mais importante. Certo? Quem segura a Terra em torno do Sol é a força gravitacional, não é uma força eletromagnética. Mas pergunta, o eletromagnetismo está presente lá, na Terra? Está presente na Terra como planeta? Certo? E a pergunta é, desliga o eletromagnetismo e pergunta o que acontece. Imagina se eu pudesse ter o botão e eu falasse, ela não tem mais força eletromagnética. O que acontece? Só a Terra ia continuar sendo uma bola? Pergunta, ela é uma bola devido a forças eletromagnéticas? Quem que faz com que a Terra tenha a forma de bola? Força magnética? Força devido a cargas? Não. Força gravitacional. Certo? A Terra ia continuar sendo uma bola. Sim. Mas o que ia acontecer? Toda essa matéria aqui, que a gente tem, ia se desfazer. Certo? Você não ia ter mais átomos, não ia ter mais espaço vazio entre os grãos de matéria, que eu nem sei dizer o que vai virar aquilo. Você não ia ter mais luz do Sol. Certo? Tudo isso. Então, se você olhar mesmo luz é uma coisa eletromagnética, claramente. É carga lá fazendo alguma coisa. Tá? Então, você não ia ter mais nada disso. E aí ia virar um objeto escuro, provavelmente muito menor, porque essa força, esse negócio, essa matéria ia colapsar em bolas. Tudo bem isso? Ia perder a forma, perder a estrutura, não ia ter mais diferença entre giz e mesa, não ia ter mais nada disso. Porque tudo isso é devido à eletromagnética. Sem falar em você, que não existiu. Tudo bem? Então, fala assim, mesmo lá que você fala assim, a força gravitacional é dominante, tem efeitos, o eletromagnetismo está muito presente, tudo que acontece lá. E se você vier para a física microscópica, aí muito mais presente ainda. Por quê? Se você pegar o que a gente sabe da matéria microscópica, a gente sabe que existem átomos que são núcleos atômicos feitos por prótons aqui e nêutrons misturados dentro do núcleo lá. Esse negócio tem uma carga e essa carga segura em volta elétrons aqui. Então, por que o elétron não cai no núcleo? O eletromagnetismo não responde isso, mecânica quântica. Podia cair, tudo bem, mas não cai. E aí a resposta daqui é mecânica quântica. Mas de qualquer jeito, a imagem que a gente tem do átomo é isso aqui. E esse negócio aqui em volta é organizado de certa maneira, e ele é responsável por todas as propriedades químicas que a gente conhece. Sim. Sua propriedade química regula o que dentro de você? Regula, por exemplo, o que você faz com a comida que você come. Tudo bem isso? Sei lá, você come e engorda. Por que você engorda? Não é por propriedade química, é porque você acumula núcleos dentro de você. Sim? São 90... Isso eu vou falar na última aula um pouco, mas um cara de 50 quilos, ele tem mais ou menos 250 gramas de elétrons dentro dele. O resto é tudo núcleo. Próprio. Tudo bem? Então o seu peso, se você sobe na balança, você está medindo isso aqui. E aí, por que o próton, por que o átomo fica dentro de você ou não fica? Razões químicas, ou seja, se interações dessa eletrosfera. Tudo bem? E é isso em tudo. Por que o giz tem esse tamanho? Por que ele é vazio? Se alguém tem uma ponteira laser aí, por acaso? Tudo bem.
Mas de qualquer jeito, esse negócio Então é o seguinte, por que ponteira laser? Quando você achar uma, você pega seu dedo, põe a ponteira laser assim, você vê que a luz atravessa você. Tudo bem? Você não é sólido, você é vazio por dentro. E por que você é vazio? Porque os átomos são vazios. Tá? A luz passa dentro de você. Raio-X passa também, mas até a luz comum passa. Certo? Isso daí já é sabido desde muito tempo, não precisa de laser. Mas tem um pintor francês famoso que ele gostava de ele pegou uma técnica, pintar gente iluminada por 1700 alguma coisa. Ele sempre punha uma pessoa com a mão assim, e ele perto da vela, e ele fazia questão de representar a luz da vela passando por dentro da mão do cara. As pequenas mudanças de vermelho que você via ali. Certo? Ele descobriu isso, todo mundo ficou maravilhado, ele ganhou dinheiro fazendo isso. Mas, de qualquer jeito, punha a mão aqui perto da vela e você via a luz atravessando. Então, as pessoas já sabiam disso faz tempo, que a luz passa dentro da gente. Tudo bem? E todas as propriedades, então, dessa matéria que a gente tem aqui, são propriedades dos elétrons. E o que a gente vai estudar no curso também são propriedades dos elétrons. Ou seja, se você perguntar por que a luz é verde, por causa das propriedades dos elétrons. Por que o metal é brilhante? Por causa das propriedades dos elétrons. O que é isso? A gente está olhando coisas num nível aqui perto de nós, onde isso daqui é a interação mais importante. Sim. Então, assim, tem muita carga, mas a carga dos elétrons para nós, é nesse nível aqui que a coisa rola. Mas se você for olhar o próton é um objeto carregado. Então, a carga positiva. E o que dentro do próton tem quarks. Então, ele não é um objeto, uma coisa unitária, assim, mas ele é elementar, diria, mas ele é feito de outras partículas. E a imagem que a gente tem no mundo para os prótons é que a gente vive numa sopa de quark. Isso eu também vou falar um pouco na última aula, hoje é só uma brincadeirinha. Aqui dentro tem quarks batendo. E a gente vive numa sopa feita de quark, aqui entre nós existe essa sopa. Não queria falar disso muito hoje, mas na última aula eu falo. E o próton é um buraco de quarks batendo numa parede aqui, e isso daqui parece bolha na água mineral. Certo? Isso daqui faz o papel da água, isso daqui faz o papel da bolha, e o próton é a bolha. De qualquer maneira, o próton tem carga dentro dele, o nêutron também tem carga. Carga total é zero, mas tem carga distribuída aqui dentro. Sim. Só tudo bem isso? Pergunta como é que eu sei isso. Certo. Essas coisas, isso daqui já não é mais passível de ser estudado através dos instrumentos. Ou seja, qualquer instrumento que você fizer vai ter vários átomos, ele vai ser maior do que o objeto que está sendo estudado e ele não consegue estudar. Tudo bem? Você não consegue pôr um negocinho aqui dentro do átomo. Não existe a possibilidade de pôr esse aparelhinho aqui. Tudo bem isso? Então, como é que você sabe que isso aqui é assim? O jeito que a física desenvolveu, isso que é um negócio muito interessante, é uma outra estratégia em relação ao que a gente estava estudando de teoria antes, é o seguinte: você tem que fazer perguntas disso aqui. E como é que você faz uma pergunta? Se esse negócio está cheio de carga, você faz uma pergunta eletromagnética. Sim? E aí, o que significa uma pergunta eletromagnética? Você coloca esses sistemas ou num campo elétrico externo. Isso você consegue fazer. Um campo grande, elétrico. Assim.
Ou você consegue pôr um campo magnético também, você consegue fazer experimentalmente isso daqui. Pôr um P aqui, não é nenhuma onda, tá? Você põe um campo externo. E aí vai acontecer alguma coisa. Tá? E o que acontece informa você sobre o que acontece lá dentro. Tudo bem? E é o único jeito, não tem outro. Certo? Você não consegue saber a estrutura disso aqui, a não ser perturbando isso aqui. Sim? E a pergunta e a resposta. Então, esse objeto ele parece Só pensa você fazendo um teste de psicologia com você, de qualquer coisa. Certo? O que o cara que faz o teste de psicologia faz com você? Ele fica olhando assim. Você não aguenta mais. Tudo bem, não é isso. O que ele faz? Faz uma pergunta. Certo? Ok. E aí vem a sua resposta. Sim. E aí ele faz outra pergunta. E aí vê a sua resposta. Faz outra pergunta. Vê a sua resposta. Faz outra pergunta. E cruzando essas respostas, ele tenta fazer o quê? Um modelo. Tudo bem isso? Só ele não tem acesso, ninguém tem acesso ao seu interior. Ninguém tem. Nem você mesmo, talvez. Tudo bem isso? E aí como é que você vai saber isso? Resposta. Sim. Então como é que você se conhece? Você se conhece, se olhando no espelho. Tudo bem? E o espelho não é só aquela coisa da aula passada. O espelho é o seu colega. Certo? Você faz uma coisa e tem um... E isso você... Nesse jogo você se entende um pouco. Tudo bem isso? São perguntas e respostas. A pergunta não precisa ser uma pergunta com interrogação no fim, mas é uma ação. Ok, isso? Sim. Então, e esse objeto é parecido, ele é inacessível à experimentação direta. Então ele tem que ser entendido através de experimentação indireta. Então o jogo é esse, você pega um objeto qualquer, esse daqui ou esse, numa outra escala de energia. Nós não vamos estudar isso daqui. Aqui é parte da física de partículas, mas isso daqui a gente faz. O que muda de um para o outro? A intensidade do campo que você tem que usar. Só isso. A ideia é a mesma. Você faz a mesma coisa. O mesmo procedimento. Perturba isso e faz o modelo. E vê se você consegue, se o modelo dá conta. Se não der, você melhora o modelo. E como a pergunta não é única, esse modelo é difícil de ser feito, porque ele tem que responder várias perguntas ao mesmo tempo. Tudo bem? Só sim. Na hora que você tem um modelo bom, a gente passa a achar que ele é igual à natureza. Pergunta nisso. Oi. Se for uma das coisas que você falou que não queria falar muito hoje, que ele vai na última aula, aí eu espero mais. Como você sabe que o nêutron tem carga zero, mas distribuição de carga dentro dele? Só como é que eu sei que o nêutron... Isso daqui já sabia mesmo antes de ter essa física aqui. Isso daqui é de 1975. Essa imagem começou a ser feita. E ela é aceita até hoje. Mas o nêutron, desde 1950, já sabia disso, ou antes. Por quê? Porque o nêutron, ele funciona como um pequeno ímã dentro do núcleo. E essa propriedade já era conhecida. Pergunta, como é que uma coisa sem carga pode funcionar com ímã? Não pode. Tá. E aí, isso levou as pessoas a fazerem um modelo do nêutron de que tipo? Você pega o nêutron aqui, ele é um objeto... o que se sabia experimentalmente do nêutron é o seguinte, que se o nêutron girar assim, o campo magnético que ele produz é assim. Essa é a propriedade empírica, que eles tiraram em 1950 por aí. Devido ao spin do nêutron, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o campo magnético, é o contrário. Isso significa o quê? Então vamos lá. Você tem que construir um objeto nêutron,
com carga total zero, mas que se eu rodar o objeto, ele vai ter um campo magnético para baixo. Como é que está a carga lá dentro? Organizado de uma forma... Não homogêneo. Isso é a parte fácil. Tipo, imagino tenha tipo, uma roda assim, para um corrente assim, mas é isso. Só coragem. Oi? A carga negativa tem que estar na volta para grudar na volta. Só isso que ele falou é verdade? Total. Seguinte. Se você tiver isso, em quantidades iguais, mas isso daqui distribuído mais na periferia, ou seja, a integral disso daqui é zero. Somar isso aqui dá zero. Mas se isso daqui tiver mais na periferia, você tem o que você quer. Tudo bem? Então isso aqui passou a ser o modelo do Newton, que você tem carga negativa do lado de fora dele. Sim, e apesar dele ser eletricamente neutro. Então não tem propriedade elétrica, mas tem propriedade magnética. Oi. O senhor está dizendo que tem uma distribuição de carga, então? Sim. Tá, então eu tenho uma densidade de carga nele também. Sim. O que causa a densidade de carga, a gente já viu que é uma aproximação contínua para algo que é discreto. Sim. O que é a densidade de carga nesse caso? O neutro em termos de quarks, ele é feito de um quark U e 2 Ds. Isso daqui tem carga menos 1/3. Isso daqui tem carga 2/3. Então, isso transforma essa informação no seguinte problema. Por que nesse problema você põe 3 quarks e eles vão ficar com os quarks negativos do lado de fora? Aí você tem que fazer a teoria com os quarks. Tá, então você viu que você levou o desafio teórico para um ponto mais interno. E tem teoria que te explica isso. Só mais pergunta? Sim, isso. Ok, agora pega um átomo. E aí pega o átomo nitrogênio, que é o átomo mais simples que tem. Ele tem um próton aqui e um elétron aqui. A gente pode pensar uma coisa assim, um elétron orbitando. Um átomo clássico seria isso. Só por que esse átomo não funciona? Aula 29, sim. Isso daqui irradia. Também esse objeto não é estável classicamente. Mas de qualquer jeito, a gente pode pensar isso assim, para começar. Tudo bem? Ok. Que interações que existem dentro do próton? A interação principal, deixa eu desenhar, do próton não, do átomo, desculpa. Pega o próton aqui e o elétron dando uma volta aqui em volta. A interação principal é a interação elétrica, que vai causar uma força assim. Agora a pergunta é se é toda a interação que existe aqui dentro? Não. Tudo bem? Por quê? Porque tem efeitos magnéticos também. Por que efeitos magnéticos existem? 2 são os mais importantes. E aí isso é o que a gente precisa entender para poder pensar sobre campos da matéria. Se você pegar um próton sozinho, por uma razão que a gente não entende, esse objeto tem uma rotação intrínseca. É uma coisa assim, e essa rotação tem um momento angular intrínseco, que é chamado de spin. Por que ele tem spin, a gente não sabe. O spin, matematicamente, é um objeto esquisito. Por que ele é esquisito?
Porque na matemática do spin, e aí você olha assim, a gente não sabe mais do spin do que a matemática que tem descrevendo o spin. Para você, eu quero dizer o seguinte, pega esse espaço comum da gente aqui. Eu estou aqui. Se eu quiser dar uma volta na garrafa e chegar aqui de novo, o que eu faço? Dou uma volta, tudo bem? Dou spin. Sim? No mundo do spin, para você chegar no mesmo ponto, você tem que dar 2 voltas. Tudo bem? Sinto muito. Quarta-feira à noite, tá? No mundo do spin, você está aqui do próton, para você chegar no mesmo ponto, fazer assim. Porque assim, não sei. É uma questão difícil, mas essa é a matemática do spin. Ou seja, o spin é um negócio. Agora, por outro lado, o spin que ele funciona como momento angular porque você consegue transformar esse movimento de rotação intrínseca aqui em movimento assim. Eles trocam um pelo outro. E isso daí quer dizer que aquele negócio é de uma natureza de momento angular mesmo. Como que é essa droga? Se pegar o núcleo de deutério, que é um próton e um nêutron, e agora ele tem... Eu vou olhar o núcleo, o spin do núcleo. A maior parte do tempo, esses negócios estão com spin assim. E o spin total, cada um deles tem momento angular meio, que é o spin, e o momento angular total, isso aqui é 1, em unidades de física quântica. Então, se somos 2, tudo bem. Mas tem uma probabilidade desse negócio espontaneamente de ficar de ponta cabeça assim e passar a rodar desse jeito, de modo que o momento angular S mais L seja 1 também. Daqui tem um L para baixo. Não, L para cima. Assim, assim, tá certo. Isso aqui é 2, isso aqui é menos 1, e isso aqui continua existindo. Tudo bem, dá para entender isso, não dá para entender o que eu estou falando. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou informando que a física desse problema é assim. Quando você vai estudar física nuclear, esse problema é um problema clássico de física nuclear, você estuda ele assim. Certo? Ou seja, esse núcleo, ele tem... A maior parte do tempo, 90% do tempo, ele está assim, mas também tem uma probabilidade dele virar e começar a girar um em torno do outro. E de modo que o momento angular se conserve. Tá? Então, isso indica para a gente o quê? Que o spin pode virar um momento angular orbital. Essas coisas se comunicam. Tá? Tudo bem? O senhor falou que você sabe que é um momento angular mesmo. Ele funciona na prática como momento angular. Agora, quando eu vou nessas propriedades microscópicas dele lá, do espaço, é complicado. Mas ele funciona como momento angular. Se soma aos outros. Pensando nessa rotação que você falou dele, que não necessariamente é 2π, né? Dá para pensar como sendo uma geometria diferente na rotação? Pois é, eu morro de vontade de pensar isso. Mas eu precisaria talvez viver uns 300 anos, que não vou conseguir, para pensar nessa coisa. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitos problemas que são problemas que ficam abertos, assim, eles perturbam a cabeça da gente. Então, assim, eu fico feliz com isso, não fico. Eu tenho vontade de mexer, se tem, mas só não tenho tempo. Então, isso, certo, mas que... Ou seja, deve ter alguma razão microscópica por trás disso aí. Qual é? Eu não sei se... Eu suspeito que não se conheça. E atualmente é igual a carga, né? Você já disse antes, a gente usa essa ideia de spin sem entender direito. Exatamente, meio isso. Agora, uma vez que você aprender a usar, ela funciona hiper bem. Como a carga funciona hiper bem.
Tá? Então significa que apesar da gente não ter entendido tudo que tem para entender lá dentro, alguma coisa entendeu suficientemente bem para fazer uma teoria ótima. Tá? Ela não é a melhor ainda possível, mas ela já é suficientemente boa para aquele negócio ser muito sólido lá dentro. Tá? A espinha é isso, também. Desse jeito que a gente vive com ele. Oi. Poderia explicar... Oi? O senhor poderia explicar, se puder, aquela parte de novo? Eu acho que eu não entendi. Qual parte? Essa do spin, que eles estão assim, daí eles ficam assim. Não, isso que eu estou falando com o dedo é mais fácil. Tem 2 espinhos girando assim. De repente ele faz toin e ele tem uma rotação angular em torno deles, tal que a soma do momento angular orbital mais esse daqui é igual ao que era antes. Ah, entendi. Obrigado. Oi. Espera um pouquinho só, desculpa. Como é que eu sei disso? Esse efeito dá origem a um efeito mensurável, que esse núcleo aqui, por causa desse efeito, ele tem a forma do charuto. Isso dá para medir. Tá, então, a gente mede essa propriedade externa dele. Oi. Por que essa interpretação é a única possível, esse pico das duas voltas? Pois é, esse mundo que a gente está aqui agora não é mais o mundo da única possível. Porque a resposta é que eu não sei. Eu estou perdido no meio de uma floresta e se eu achar uma trilha, para mim já é uma luz aquele negócio. Tá? É desse jeito que a física funciona aqui. Você tem um negócio tão complicado, você acha um caminho, e se aquele caminho é um caminho promissor, você vai atrás. Tá? E aí sempre vão sobrando essas questões acumuladas na sua mala lá, por que não é assim, se é a única, se não é a coisa que ele fez, se eu consigo entender isso aqui, e essas coisas a gente vai carregando, certo? Quanto mais faz física, a sua mala vai ficando mais cheia dessas questões. De vez em quando você tem chance de mexer numa delas. Mas são tantas que não dá tempo. Tudo bem? Mas a vida também é assim. Tudo bem? A gente achar que a física é diferente da vida, que ela vai responder tudo também não é. Por isso que a física real é assim. Tudo bem? Mais pergunta? Oi. O spin não tem a ver com esse campo magnético aqui, né? Gerado por Ao contrário, o campo magnético tem a ver com o spin. O spin vem antes e por causa dele e seu objeto carregado que roda, ele tem campo magnético. Ou seja, o campo magnético é entendido como a causa, o efeito, não a causa. A causa do spin. Se tivesse spin, vai ter esse campo magnético. Então. Se tiver carga. E o próton tem campo magnético? Sim. Tem campo magnético para cima. Porque ele é um objeto positivo que roda. Mas o nêutron também tem. O nêutron também tem. O contra o spin. Isso aqui é a favor do spin. Oi. Se eu sabia, eu falava. Não, essas coisas são igual a carga elétrica. Assim, se você pensar numa carga elétrica pontiforme, pensar que tem uma repulsão colombiana lá dentro, deve ter uma energia enorme lá dentro para fazer uma carga. Certo? Porque aquele negócio quer explodir de algum jeito. A própria carga gostaria de explodir. Então tem um monte de problemas desse tipo que a gente simplesmente não consegue tratar. Tá? E a gente vai fazendo isso ou seja, quando a gente tem uma atitude pragmática aí, que a gente tem que ter um pouco, em diferentes medidas para diferentes pessoas, mas você tem que ir para frente e deixar essa questão aqui. Se você encarar isso aqui e resolver só pensar só nisso, você não faz mais nada. E aí você não vira físico. Tudo bem? Esse que é o problema. Então, você precisa ter um balanço entre se preocupar com essas questões aqui e ir para frente. Senão você perde o conjunto. E muitas vezes, isso que é o problema, a resposta de um problema desse sai de um outro negócio lá que se você não souber, você não consegue responder. Você ficar só hipnotizado olhando para isso aqui assim,
certo? Você perde o conjunto e talvez não aprende, não tem chance de aprender a coisa que vai responder isso aqui. Que pode ser uma física que não é, está em outro lugar. Tudo bem? Então, aí por isso que eu estou falando, fazer física é um negócio difícil, assim, não é simples, não tem uma regrinha, só tem método científico. Certo? O método científico é bom você falar para os outros. Mas você tem que tomar decisões pessoais, é o que você faz. Você vai para um lado, vai para o outro, vai ficar encarando esse problema, vai para frente, tudo isso você que tem que decidir. Só tudo bem isso aí. Então, é o seguinte, o próton tem um spin. Significa que ele tem um campo magnético. Então, se você desenhar esse átomo de hidrogênio aqui, vai ter um B aqui. Certo? Esse negócio aqui é uma corrente. Tudo bem? Então, o campo magnético do próton age sobre o elétron, sobre a corrente que o elétron representa, e isso dá propriedades para o átomo de hidrogênio que são pequenas, mas observáveis. Então, desde o começo do estudo do átomo de hidrogênio, as pessoas já perceberam isso aqui. Tudo bem? Se você põe, você olha a energia do átomo de hidrogênio, esse efeito da interação desse B aqui sobre essa corrente, força de Lorentz, tudo bem? Você está olhando simplesmente, não tem outra coisa. F igual a Q E mais V vetor B. Isso daqui dá uma força amarela. Isso daqui dá uma força de natureza interna no átomo que as órbitas um pouquinho por causa da força magnética. Como essa força é mais fraca, os efeitos são relativamente pequenos, mas totalmente observáveis. E tem um outro efeito, que é o efeito spin-spin, que esse negócio também tem um campo magnético aqui, e tem uma outra corrente assim, que sofre a ação do campo magnético, do próton. Então, tem dois tipos de efeitos importantes lá dentro, que são spin-spin, spin-órbita, que esse efeito desse negócio, esse movimento aqui, e spin-spin, que é a interação desse campo magnético com a rotação intrínseca aqui. Isso tudo é observável. Oi. Esse campo magnético do próton, ele se estende pela toda a órbita? É campo. Certo. E tem uma relação dele com digamos, a distância? Claro que tem. Isso tudo levado em conta na conta, na hora que você estuda isso. Mas tem. Certo, obrigado. São mais perguntas? Oi. O elétron vai ter um campo magnético também dele? O elétron tem um campo magnético? Tem um campo magnético. Da rotação dele? Eu falei errado. O bem intrínseco dele é assim, se ele estiver rodando paralelo. Aqui é o spin. O elétron tem carga negativa, ele tem campo magnético contra o spin. Que a carga é uma carga negativa rodando. Mas essa interação não tem a ver com os dois campos magnéticos, spin-spin? Tem. Não, campo magnético não interage com o campo magnético, mas esse campo magnético aqui interage com essa corrente e com essa pequena corrente aqui. Que é gerada. E tem a recíproca, porque essa pequena corrente aqui age sobre essa pequena corrente aqui também. O campo magnético do elétron age sobre a pequena corrente do próton. Exatamente. O seu campo não age sobre o campo, mas onde houver campo vai ter essa ação aqui. Tudo bem? São mais perguntas?
Então, tudo bem, isso aqui é então, só para chamar a atenção agora, que tem efeitos magnéticos e elétricos dentro do átomo também. Tem dos dois tipos. Os elétricos são mais importantes, mas os magnéticos estão lá presentes. Do ponto de vista de estudo da estrutura desses materiais, qualquer coisa que eu queira estudar, tem dois tipos de estudos que eu posso fazer. Então, ou seja, quais são as perguntas que eu posso fazer para um objeto como esse, ou como esse daqui? O que eu posso perguntar? Posso perguntar... eu posso perguntar como é que ele responde ao campo elétrico externo. Ou seja, põe um campo elétrico externo e vejo o que acontece. Só como é que eu faço um experimento que só existe campo elétrico externo? Esse campo pode variar com o tempo? Melhor não, né? Não. Tudo bem? Porque se esse campo variar com o tempo, você tem E e B misturados. Então isso aqui é onda. Tudo bem? Se você mexer em E e B, um mexe no outro. E eles se misturam e isso aqui vira uma onda. Então você pode estudar, se você quiser estudar só o campo elétrico, você tem que pôr um campo elétrico estático. Se você quiser estudar só o campo magnético, você tem que pôr um campo magnético estático. Põe aqui, por exemplo, um ímã, não sei o que, e vê o que acontece. Tudo bem? Sim, não dá para estudar os dois juntos. Mas dá para estudar os dois juntos com ondas. Então são duas classes de estudos que a gente faz. Ou elétrico, ou magnético, estáticos, ou campos E e B que variam com o tempo. Sim, E e B variando com o tempo é a mesma coisa que você está vendo aqui, porque a luz é verde. Tudo bem? Pergunta. Por que a gente estuda, daí se divide em classes diferentes? Ok. A gente começa o estudo disso com B estático. A gente vai discutir, né, um pouco nessa aula, um pouco na aula que vem, o que acontece quando a gente põe uma amostra num campo magnético estático. Aqui, e aí isso começa a parecer um pouco biologia. Por quê? Porque não tem mais uma sistematização muito grande, que eu vou pegar aqui tem que estudar o caso magnético, o que faz? O que acontece lá? Aí tem 3 casos. Tudo bem? Não tem mais uma abordagem teórica universal aqui. Tem que pegar caso a caso. Então, quando a gente estuda a matéria, é sempre assim. E tem 3 situações. Três tipos de respostas, que são conhecidos como diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. E o que caracteriza essas 3 situações? A seguinte coisa. Você pega um experimento, isso aqui é um eletroímã. O que quer dizer um eletroímã, professor? Oi? É um ímã? Não, você tem que pegar... Aí eu já estou pensando em coisas experimentais. Você nunca vai ter um ímã feito de metal assim forte o suficiente para estudar essas coisas. Não é uma corrente. Oi? Não, então você tem que pegar um super ímã, uma super corrente, certo? Aí não vai no laboratório, é super caro, tudo super. E provavelmente esse negócio também tem que ser supercondutor para ter um campo forte. Então é tudo grande, certo?
O que eu estou querendo dizer, pega seu irmãozinho de casa por perto do juiz, não acontece, você não vê absolutamente nada. Tá? Então, para ver isso daqui, você precisa ter instrumentos. Essa é a mensagem. E aí você põe o eletroímã lá e vai ter um campo, e ele é construído de modo a que a linha de campo dele seja bastante aberta. Você não tem interesse num campo assim. Você quer que o campo seja o mais divergente possível. Você vai explicar por quê daqui a pouco. Aí você pega uma amostra do material e coloca aqui. Nesse campo. E aí acontecem duas coisas nesse tipo de em lugares diferentes. Dentro da amostra, se você pegar a amostra grandona agora aqui assim, você tem um campo magnético externo, que é uma coisa assim. Tudo bem? Isso é o campo externo. O bicho escreve aqui, externo. Quando esse campo... Pessoal, sobre o campo magnético vai agir sobre o que no átomo? Sobre que pedaço do átomo? Sobre que partes dele? Nos movimentos, tudo bem? Sim? Como assim? Oi? Como assim nos movimentos? Oscilantes. Porque só, que eu estou dizendo o seguinte, o campo magnético não vai empurrar o próton para cima nem para baixo. Tudo bem? Isso ele não faz, mas ele faz o quê? Tem movimento, vai aparecer uma força. Sim? Não entendi o que é essa amostra. O que você quiser. Que eu mostro, é uma matéria, quer estudar as propriedades magnéticas do giz, põe giz lá. Terra, areia, o que for. Certo? Então você pega o que você quiser e põe lá. Ou seja, e aí o que você quer saber? Você quer saber aquele material específico que você colocou lá, o que vai acontecer aqui dentro, que tipo de resposta vai ter. Tudo bem? No laboratório, as pessoas não se preocupam com questões genéricas. Ela vai na praia, pega um grão de areia e põe. Isso daí já foi feito muito tempo atrás. E o que eles se preocupam é com materiais agora que eles têm dificuldade em entender o comportamento lá dentro. Certos compostos químicos, não sei o que, específicos que eles estudam. Mas, em princípio, você pode pôr o que você quiser. Aqui, água, põe água, vê o que acontece. Tudo bem? E cada um vai ter uma resposta diferente. Isso que é o problema. Ok, tipo de resposta. Aqui dentro, você coloca isso aqui no campo magnético externo, esse campo magnético externo vai alterar essa configuração. Tudo bem isso? Sim. Só se você pegar, antes disso, pega um átomo de hidrogênio, ele tem efeitos magnéticos? Tem. Ou seja, se você pegar um átomo pega um atominho assim. Agora, aquele átomo virou isso aqui. Existe um campinho magnético aqui, assim, dele. Vou pintar de verde. Então, tem. Certamente tem porque tem rotações lá dentro. Você não consegue parar essa rotação, tem a rotação orbital, tudo bem? Isso aí cria campo. Então, cada átomo, ele funciona como uma pequena fonte de campo. Sim, isso. Agora, você pega esse negócio aqui e você vai medir um objeto macroscópico grande. Você vai medir o campo magnético externo. Você vê alguma coisa? Em geral, não.
Por quê? Dois motivos. Porque esses átomos, eles não estão todos orientados do mesmo jeito. Esse aqui está assim, o campo magnético do vizinho está assim, o outro está assim. E estatisticamente a soma disso aqui é zero. Uma região grande. Só que o que é objeto macroscópico nessa escala? Pergunto, um grão de areia é macroscópico ou microscópico? Só macroscópico. Por quê? Porque ele tem um montão de átomos lá dentro. Qual é o tamanho de um átomo? 10 menos 10 metros. Mais ou menos. Se você pegar 1 milímetro, que é 10 menos 3, aqui já tem 10 a 7 átomos, mais ou menos, numa linha. Você leva isso ao cubo, certo? Da 10 a 21, que é um número enorme de átomos lá dentro. Então, um projeto pequeno, para a nossa escala, vamos falar de pequenininho assim, raspa um pouquinho isso aqui. Isso aqui é macroscópico, sim. Certo? Porque sempre vai ter um montão de átomos. Tem um montão, essa estatística funciona e você acaba tendo um resultado global zero, também por causa do efeito da temperatura. Oi. Esse campo magnético que a gente observa no átomo é uma resultante também dos campos magnéticos que a gente está vendo ali. Exatamente. Isso tem razão de... Sim, daquilo que está desenhado lá, isso daqui vai ter um campo magnético, isso daqui vai ter que criar um campo magnético, isso daqui tem um campo magnético, e globalmente vai ter um campo magnético que sobra. De vez em quando pode se posicionar lá e ir a zero, mas em geral não é. Sempre tem um pouquinho de campo magnético. Tá? Só para um átomo. Só que, quando você põe um monte de átomos juntos, os efeitos magnéticos se somam em várias direções e dá zero, em média. Tudo bem isso? Só sim essa ideia. Então, se tiver um objeto macroscópico como esse, o campo magnético que você observa aqui fora é zero. Está cheio de campo magnético lá dentro, só que está desorganizado. Tudo bem isso? Só sim. Quando você põe um campo externo na matéria, o que você pode fazer? Que é o que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Você pode privilegiar o campo magnético de uns átomos relativamente aos outros. Então você desequilibra o sistema com o campo magnético externo. Fazendo isso, sobra um efeito global. Um campo magnético resultante nessa matéria. Só pausa. Sei que é tarde, está todo mundo cansado, mas vê se ficou claro isso daqui. Essa última parte Por enquanto é que acontece. Então, Como acontece, eu vou discutir em seguida. mas eu não entendi nem o que você escreveu, o que acontece. Estou dizendo o seguinte, que o negócio está cheio de campo magnético. Significa que está cheio de velocidades. E está cheio de coisas sobre as quais o campo magnético pode agir. Certo? E esse campo magnético externo ele pode agir sobre a velocidade de um átomo diferentemente que ele age na velocidade do outro átomo, dependendo da rotação que ele tem por isso. Então, o que a gente observa experimentalmente é que você coloca o campo magnético externo e o sistema desequilibra. Ou seja, essa soma estatística que é tudo zero, as contribuições de todos eles, elas deixam de ser zero. Passa a ter mais de um lado que do outro. E a gente vai descrever situações como que isso ocorre. Isso é por causa da não homogeneidade do campo? Não é por causa da não homogeneidade do campo. Esse efeito primeiro é pela intensidade. É por isso que, para você, como o sistema está bem equilibrado, para você desequilibrar, você precisa de um campo forte. E é por isso que você tem que ter um campo bem forte. A não homogeneidade vem por uma outra razão. Tudo bem isso? Mas ele vai agir diferente em cada átomo por causa da própria aleatoriedade mesmo. Cada um está orientado para um. A gente vai ver, dar um exemplo aqui que fica claro o que acontece. Então, tudo bem, mas o efeito global disso aqui é o seguinte: aparece um novo campo aqui dentro, por causa do campo externo, que é
esse B verde aqui. E ele tem um pequeno efeito aqui fora também. Então você põe a matéria no campo externo, você tem o B resultante, que é isso aqui, e ele é dado pelo B externo, mais um negócio que a gente costuma chamar de campo de magnetização. Isso aqui é a resposta. Pessoal, tudo bem isso? Isso é isso que eu estou querendo, buscando. Isso aqui é a pergunta, isso aqui é a resposta. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que isso funciona, mas isso daqui é a resposta. E, em geral, na maioria dos problemas, essa resposta é linear. Ou seja, a gente tem que o B, M, é o número vezes o campo externo. Esse número chama suscetibilidade magnética do material. Cada material tem um desses. Você vai lá, faz o experimento, você mede quanto vale isso daqui. E aí, essa expressão fica com a seguinte cara. Pinta de verde isso aqui, só para lembrar que vem do material. Professor, por que o senhor discrimina B externo? Qual seria outro B que não externo? O B? Tudo B bem, mas interno. ele depende desse intrinsecamente. Não, depende, mas ele só aparece devido ao outro. Isso aqui é igual a uma mola. Pessoal, isso aqui é igual. Isso que está descrito aqui é uma mola. Tudo bem? Sem força externa, ele tem um comprimento. Você põe a força externa, ela estica ou muda. Então, mas aí E nós aí, estamos analisando... só uma coisa, daqui é o cada mola, parecido, mas fala. É que nesse caso nós estamos analisando coisas com comportamento diferente, né? A força externa provocando uma distensão da mola. Aí nós estamos analisando coisas que têm exatamente o mesmo comportamento. É um campo externo gerando um outro Tudo campo. bem. Mola entre aspas, mas tudo bem. É que eu não entendi por que isso é uma outra coisa, isso é o que? É ele por ele mesmo? Não. Isso não é só o externo fazendo Estou uma dizendo ação assim, diferente? você provoca uma ação externa. Esse negócio aqui desequilibra o sistema. E faz com que apareça esse campo aqui. E o que está dito aqui é assim, mais campo externo, mais resposta. Simples, linearmente. É só isso que está dito. E aí a gente tem que entender, o objeto que a gente tem que entender é esse coeficiente. Obrigado. Tudo bem? Foi. Como chama o X? Suscetibilidade magnética. Vai ter uma elétrica depois. Só vamos lá, pergunta disso aqui. Oi. Dá pra ver, né? Só pra confirmar, esse BM que eu produzido tem a mesma direção que o externo. Pois é, isso que agora a gente vai discutir. Isso aqui é o genérico. Agora tem que ir para aqueles 3 situações lá. E tudo bem que eu vou fazer imediatamente. Só, mas antes disso, está claro essa história da resposta? Tá bom. O que você, no diamagnetismo, o que você tem? Que é da ordem de menos 10 a menos 5. Esse número é um negativo. Isso significa que você coloca o campo externo aqui e o campo interno fica menor do que o campo externo. Ele diminui um pouquinho.
Isso é informação experimental, empírica. Tá bem? Experimentos mostram isso. 10 menos 5, o que significa isso? Significa efeito muito fraco. O que você está olhando, isso aqui é 1 menos 10 menos 5, que é um número extremamente pequeno, mas é observável. E é por isso que é duro de observar. Tudo bem, porque é feito bem pequenininho. Sim, isso. Então, isso faz com que o campo externo e interno seja assim. Isso está dito aqui. BM aponta contrário ao campo externo. Paramagnetismo, que da ordem de 10 a menos 4. Se quiser, põe mais aqui para reforçar essa ideia. Isso daqui é mais forte que esse e a resposta aponta na direção do campo externo. Ferromagnetismo, que da ordem de 1000. E a flecha enorme. Foi. Não existe nenhum meio termo? Pois é, matéria sim, tem de tudo. Isso aqui são as grandes classes. Você vai falar o cara de cima, ele encontra tudo que você quiser. Todos os exotismos. Sua pergunta? O ferromagnetismo, no caso, são os ímãs mesmo, ímãs naturais. Tem certas substâncias que são ferro, cobalto e níquel, que tem essa propriedade aqui. O ferro é o mais forte deles, mas os outros daqui também tem. E eles são ímãs naturais? Não. Isso é a aula que vem, eu vou discutir isso aqui. Não são ímãs naturais. Tem um efeito... Entender isso aqui deu o prêmio Nobel para os caras que entenderam. Isso foi entendido em 1956, por aí. Então significa que é uma física muito difícil, que todas as ideias simples não funcionaram. E os caras que fizeram ganharam o prêmio Nobel na hora. Fizeram assim. Então significa que essa questão aqui não é uma questão simples. Não tem uma intuição para não é assim. Dá para entender mais ou menos, mas agora. Só assim, outra coisa que a gente observa aqui. Se você... Isso são os fatos empíricos. Se você puser essa amostra aqui, uma amostra diamagnética aqui, você vai ter uma força para baixo. Tudo bem? Só, por favor, agora atenção. Se eu mudar a polaridade do ímã e puser essa linha entrando aqui, com essa configuração, você simplesmente mudar a corrente, que está girando assim, girar ao contrário, a forma da linha de campo muda, e o que acontece com a força que era para baixo? Continua para baixo. Tá? Isso é um fato empírico. Por quê? E aí sim a divergência das linhas de campo é importante, porque essa força vai apontar para onde as linhas estão mais juntas, não importa se elas... o sentido dessa linha aqui. Tudo bem isso? Fato empírico, ele vai ter que entender isso, dá para entender. Mas aí, por enquanto, está sendo informado disso. No paramagnetismo é o contrário, você põe a amostra aqui, nessa configuração, a força é para cima. A gente não pode falar de uma força de repulsão, porque ela não está sendo repelida pelo ímã. Por esse motivo também, se você inverter a linha de campo, ela continua indo para cima também. Então, ela tem a ver com passar da região linhas mais juntas para linhas menos juntas, ou o campo mais intenso para menos intenso. Só assim, informação de... Oi.
por isso que ferro, por exemplo, é sempre atraído por ímã? Nunca Não, ferro deixa de fora. Pega esses dois aqui para começar. Isso daqui, ferro é diferente, é outra história. Que aí é a aula da sexta-feira. Pessoal, tudo bem? Informação empírica. Oi. Você pode repetir do para que acontece? Oi? Você pode repetir do paramagnetismo que acontece? Paramagnetismo é o seguinte, você põe a amostra paramagnética aqui, a força é para cá. Para cima. Por que a força é pra cima? Oi? Por que a força é pra cima? Porque vai ter que entender, mas esse é um fato empírico. É para cima nesse desenho. Se você mudar a direção da linha de campo, ela continua sendo para cima. Tudo bem? Faz o experimento e você constata isso. Essa é a resposta que a matéria está te dando. Claro que o cara que achou que isso aqui ia para cima, o cara falou, vou inverter e vai para baixo. Não foi. Ele teve que entender por quê. Oi. Se as linhas fossem constantes, ia ter um efeito ou ia acontecer? Você observa alguns efeitos, outros não. O efeito da força você não observa. Bom, tudo bem. Então, isso daqui é a informação empírica que a gente tem a respeito desses fenômenos. Agora, entender um pouquinho do diamagnetismo. O diamagnetismo é um efeito do campo externo sobre o movimento orbital dos elétrons. Sobre o movimento orbital dos elétrons. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: você pega o átomo, que é essa coisa aqui, existem movimentos aqui, aqui e aqui. O diamagnetismo vai ser um efeito do campo externo sobre a órbita do átomo. O paramagnetismo vai ser um efeito sobre o spin. Tudo bem? Só para o futuro. Só os elétrons, daqui é pesado. Com um campinho magnético desse tipo aí, você não consegue virar o próton da cabeça. Porque a massa dele é 2.000 vezes maior que a do elétron. Mas não é um super campo magnético? Oi? Não é um super campo magnético? Super entre aspas, é super para esse e não para esse. Por isso para. Não, tudo bem. E é o seguinte, você fala um supercampo, qual é o problema de fazer supercampo? No CERN você produz supercampo, certo? Magnético, porque você tem que fazer aquela partícula girar lá dentro, tem que ter um supercondutor para fazer a órbita, tem tanto campo magnético para fazer a órbita ser circular, porque a partícula tem muita velocidade. Em geral, nesse laboratório, você não consegue ter um ímã. Uma coisa que o CERN tem de favorável para ele, em fazer campo magnético, é o seguinte, que os eletroímãs lá são assim. Tem um eletroímã e é tudo encavalado um em cima do outro. Certo? E aí um eletroímã ajuda o outro a manter a linha de campo circular aqui. Quando você pega um campo aberto, que é esse daqui, que você vai no laboratório, você não consegue fazer um campo tão grande. Tá? Você faz campos enormes, eu não sei a escala dos campos de hoje, mas eles são enormes. Só que eles não são tão enormes a ponto de ser isso aqui. Tá? Questão tecnológica. E aí ele não age no núcleo, significativamente. Só mais pergunta? Então, o diamagnetismo, para começar, pega um modelo do átomo assim, um núcleo atômico e um elétron. Agora eu vou desenhar o sistema de cima assim. Tá?
Está o elétron girando aqui. Estou sem campo magnético externo. Esse átomo tem equilíbrio como? Principalmente pela força elétrica aqui. Tudo bem isso? Agora imagina que esse átomo você está vendo isso daqui, ó. Assim, em que direção que o elétron gira? Em princípio, tanto faz. Certo? A energia do átomo será a mesma, você girar assim ou girar assim. Então, pega um exemplo que, um caso que a velocidade dele é assim. Pega esse caso aqui. Imagina agora que eu introduza que esse eletroímã esteja desligado, deixa eu mostrar aqui, e ligo o eletroímã em presença desse átomo. O que significa isso? Significa que vai aparecer um campo magnético aqui de baixo. Tudo bem? Que vai bom, campo magnético branco, tudo bem. Assim, o que surgiu aqui. Pessoal, o que esse campo magnético faz nessa órbita aqui? Então, nesse problema, você está vendo um campo magnético que ele não existia, depois ele passa a existir, daqui é sem campo magnético, e agora com campo magnético. Como é que o átomo muda? Velocidade dele, estou supondo que seja assim. Tanto faz. V. V assim. E aí você pega, faz aparecer um B em toda a região do espaço, inclusive aqui. Um B assim, tudo bem? E aqui também. Pergunto, o que muda no elétron quando eu coloco um B externo? A força elétrica continua igual. Mas o B vai agir nessa velocidade aqui, tudo bem? Você vai ter um V vetor B, então o B aponta para fora. Só B para fora, V assim, certo? V vetor B para cá. Tudo bem isso? Força. Vai ter uma pequena força magnética para dentro também. Então você ganha uma componente de força magnética aqui. Onde que está o B nesse caso aí? B, assim. O que é isso? Isso daí não é o único efeito, que é o seguinte.
Então você vai ter uma força para cá. Outro efeito. Se estava a amostra aqui, você ligou o campo magnético, nessa região tem um dBdt. Então tem um V assim, e também teve, durante a introdução do campo, um dBdt assim. Só lei de Faraday. O que esse dBdt faz? Gera um campo elétrico. Tudo bem? Dado pela regra da mão esquerda. Então, o dBdt é assim. Você vai ter um campo elétrico induzido aqui, de maneira circular assim. Só tudo bem isso? O que isso causa no elétron? Só tudo bem que dBdt foi assim? E é assim. Força. Só tudo bem isso aqui? Isso diminui a raio da trajetória? Ele que agora vai discutir o que acontece. Se você vê, devido ao campo magnético, tem duas forças novas. Uma força para cá, que é essa força azulzinha aqui, que é a força de Lorentz direta. Isso daqui é a força devida ao campo elétrico induzido. Oi? Você pode repetir de novo a parte do dBdt? Posso, a minha pergunta é se esse desenho, eu devo refazer o desenho, talvez sim, né? Não? Tudo bem. Que é o seguinte, não tem jeito de eu colocar a amostra, fazer experimentos sem colocar a amostra aqui e ligar o campo. Certo? E quando isso acontece, a amostra está lá e tem um dBdt que até chegar a essa configuração ele está crescendo assim. O que significa que nesse desenho que o B está vindo lá de trás, assim, o dBdt estava crescendo nessa hora. Era zero, passa a ser um valor nessa situação. O que significa que o dBdt também é um campo assim. Tem um vetor com essa forma. Aí, regra na mão direita, dBdt ponto para cá, você vai ter um campo elétrico induzido assim. Linhas circulares aqui. Tudo bem? E aí, então o campo induzido é assim, e a força tem um sentido contrário, porque essa aqui tem uma carga negativa. Só tudo bem isso aqui? O resultado global desse negócio, o que é? E essa conta feita na apostila eu não vou poder fazer aqui, mas vou dar a resposta, que é a seguinte. Tem dois efeitos contraditórios. Um que é a partícula ser puxada para dentro. Outro que eu aumento a velocidade tangencial. Por uma coincidência matemática, a órbita da partícula não é alterada. Fica exatamente a mesma. Isso está mostrado na apostila. Tem duas páginas lá de conta que eu não quero fazer agora. Não tem condições, mas está lá. E o raio permanece constante. Mas o que aconteceu? Essa partícula anda mais rápido aqui. Na mesma órbita. Tudo bem isso? Só sim isso aí.
Isso aí é o diamagnetismo. Eu vou transformar esse diamagnetismo daqui a um segundo. Oi. Você vê isso na conta, mas tipo, como você observa isso? Não, de novo aquela história. Assim, eu consigo observar isso, não tem a mínima chance. Por quê? Porque o instrumento é uma coisa microscópica. Acabou a observação aqui. Então, esse aqui é o modelo que eu faço e vou rezar para o meu modelo explicar os fenômenos. Tudo bem? Oi. É só uma coincidência mesmo? Oi? É só uma coincidência no mundo da trajetória da partícula? É uma coincidência matemática. Se faz a conta, não muda. Mas é esquisito. Podia mudar, mas se faz a conta, não muda. Fica um pouco estranho. E aí a conta feita era possível. Assim, não é intuitivo isso. Mas o que acontece, mas tem dois efeitos que eles se compensam exatamente, que tem uma força centrípeta maior, que tenderia a puxar a partícula para dentro, mas isso daqui tende a puxar a partícula para fora. Tá? E eles se compensam. Tem mais velocidade. Ok. Você agora pega o átomo que funciona ao contrário. Mais aqui. Pega o mesmo átomo, só que supõe que o elétron agora está rodando na direção oposta. Aqui. E vê o que muda de uma configuração para outra. Pergunta, a força azul muda? Só muda? Muda, porque V muda, o B não muda. Tudo bem? Então, a configuração disso daqui tem a força elétrica, que é isso daqui, que é igual. Força azul agora aponta para cá, que é a força de Lorentz agindo sobre isso aqui. E o campo induzido é igual, porque é o mesmo efeito de introduzir o campo lá de trás. Então o campo induzido é assim. E a força aponta para cá também. O que é isso? E aí o que acontece? Pela mesma razão matemática, o raio continua igual, só que a velocidade da partícula decresce nessa direção. Então, tudo bem isso aí? Então o que você viu? Você viu que a introdução do campo magnético no problema assimetriza as velocidades. Sim? Ou seja, nesse caso aqui, a velocidade ela diminui, porque está de branco a velocidade nova. Só pensando na velocidade, nesse caso aqui, você tinha uma velocidade assim, sem campo. Com campo você tem uma velocidade assim, um pouco menor. Aqui, sem campo você tem a mesma velocidade, do mesmo tamanho. Com campo você tem uma velocidade assim. O que é isso? Assim. Pergunta, você assimetrizou a produção de campo magnético interno do sistema? De que jeito, então? Vou chamar esse átomo de átomo anti-horário. E esse aqui é átomo horário. Relativo à relação do elétron. Se você tivesse sem campo,
Aqui é a órbita do átomo horário e o anti-horário olhado de lado. Só sem campo magnético externo. Você tem o quê? Esse elétron está girando assim, segundo esse desenho. Tudo bem? Corrente ao contrário, porque é carga negativa. Então o campo magnético que esse negócio produz é assim. Esse átomo, tudo bem? Sem campo externo. Esse daqui, você tem um átomo que gira assim. Corrente magnética, corrente elétrica dele, assim. Que é a carga negativa. B para fora. Então, o desenho seria assim. Então, sem campo magnético externo, esses efeitos são iguais e, estatisticamente, como tem tanto para cima e para baixo, daqui dá zero no global. Tudo bem? Agora põe o campo magnético externo aqui. O que muda? Esse campo aqui, ele aumenta. E aí passa a ser esse campo vermelho aqui. Por quê? Porque a velocidade dele aumentou. Esse daqui diminui. Então ele passa a ser uma coisa assim. O que é isso? Só qual é o efeito global? Só tudo bem isso aí? Que M é negativo. Só pergunta. E a pergunta, como é que eu sei isso? Faz o modelo, vê se funciona. Muita gente tem cometido muito erro até chegar aqui, mas alguém acertou e ensinou o caminho para a gente. Pergunta nisso. Só tudo bem. Então, esse tipo de efeito, ele explica por que o Ki do material diamagnético é negativo. Oi. Aonde que o fato de ser diamagnético está inserido no modelo? Porque não, poderia ser... Não, isso é um nome. Mas eu não usei o fato de ser diamagnético. Eu mostrei que essa coisa aqui dá origem a um efeito diamagnético. Ou seja, que o que caracteriza uma coisa como diamagnética? Como tendo um Ki negativo. Mas se não tivesse escrito diamagnetismo ali na lousa, esse desenho poderia ser de um átomo qualquer, né? Não. Eu acho que tem uma pequena confusão, porque é o seguinte. Esse nome aqui é o nome de uma classe. De coisas. Certo? E aí eu pergunto, em qual... Aí eu pego a situação física. Eu chamei isso de diamagnetismo porque eu queria ensinar diamagnetismo. Só por isso. Mas eu não precisava ter escrito isso aqui. Peguei... Estuda o átomo. Estudando o átomo e esse efeito sobre a órbita dele, o que vai ter como resultado? Vai ter como resultado uma suscetibilidade negativa. Por quê? Por causa desse efeito aqui. Que o campo
o campo, a resposta para baixo é maior que a resposta para cima. Então você soma as duas, essa aqui ganha e sobra uma quantidadezinha para baixo. Tudo bem? Então o campo magnético produzido pela própria amostra é contra o campo externo. Tá. E daí só isso está dito aqui. Agora pergunta, quando isso acontece, qual é o nome do tipo de amostra? Aí ele pertence à classe diamagnética. É que parece que quando isso acontece, parece que a resposta seria em todos os casos. Porque isso Pois é, então isso daí é parte do problema. Que é a questão que eu ia perguntar se você falou antes, mas é o seguinte, daqui é uma ação sobre o movimento orbital do átomo. Pergunta, tem átomo que não tem movimento orbital? Não tem. Então qualquer coisa que você puser aqui, ela vai ser diamagnética. Tudo bem isso? A não ser que tenha um segundo efeito mais importante que o primeiro, que se sobrepõe ao primeiro. Tá? Então a mensagem é: o diamagnetismo ocorre sempre, para qualquer átomo, porque qualquer átomo tem um movimento orbital. Só que pode ter uma segunda coisa que é mais forte que a primeira, que é o que a gente vai ver depois. Coisas como temperatura e composição química, essas coisas, elas não são importantes, como eu falo, elas não são importantes, não é importante essa palavra, mas relevantes, isso. Elas não são relevantes na análise, ou é porque esses são casos bem específicos? Não, pessoal, daqui depende de temperatura, depende, porque a temperatura é uma coisa desorganizante. Isso daqui, você precisa ter uma coisa organizada. Eu não sei, mas eu imagino que os caras que vão estudar esses efeitos vão querer esfriar a amostra para diminuir o efeito da temperatura. Sobre a temperatura, todas as equivalências aparecem. Tudo vira equivalente a tudo. Daqui fica assim, vira de ponta cabeça que levou um choque e pronto. Tá. Só mais perguntas? Ok. Então agora o efeito da força. Só por que a força tem essa cara? Isso daqui diz qual é o campo magnético resultante. Em média, o material diamagnético, ele vai ter, pegando só o caso diamagnético aqui agora, nesse desenho, ele vai ter um campinho verde para baixo aqui. Esse aqui é o campo. Pessoal, quem produziu esse campo verde aqui? Esse campo vermelho? Essa diferença? Foi a própria amostra. Tudo bem isso? Ou seja, isso daqui é um campo produzido pelo material. Essa diferença. Isso aqui é o campo externo. Esse aqui é o campo produzido pelo material. Tudo bem isso? Sim. Então, desse jeito você entende como é que o material produz campo magnético. E isso informa como é que o material funciona. Ok. Força. Professor, mas esse verde que o senhor botou no desenho está representando só o campo magnético produzido pelo material. Pelo material. Isso aqui é... O campo total vai estar... O campo total, ele está... Ah, é verdade. Ele vai estar quase igual, só um pouquinho... Não. O campo magnético total seria uma coisa muito mais forte aqui. Só um pouquinho atenuado pela... Exatamente. Professor, quando o senhor fez esse desenho, eu fiquei com a impressão que dava para pensar... esse? Que o material é como um ímã. E aí, tipo, eu achei que também ia... Mas não é. Você percebe? Não tem. Ele é outra coisa. E aí é o seguinte, pessoal, em cima do que ele falou, nesse desenho aqui eu supus que o campo magnético fosse assim. Você inverte o campo magnético externo, tudo inverte. Esse daqui passa para cima, daqui passa para baixo. Sim. Então isso aqui é uma resposta ao campo magnético externo.
Não importa se a pergunta é assim ou uma pergunta assim. Ele vai vai diminuir. Se eu fizer uma pergunta para cima, esse campo verde... Aqui o desenho tem o B para cima, tudo bem? Se inverter essa linha inverte. Ele será menor em qualquer situação. Ok? Força. Professor, Fala. tem uma energia menor se você... Aonde? Se você fizer a densidade de energia pelo campo resultante, depois que essa carga cria esse campo verde aí o campo resultante total é menor do que o que você cria. Mas você precisa ver que você tem uma realização de trabalho via força de lei de Faraday nesse problema. Certo? O ímã... Isso aqui é o sistema aberto. Quer dizer o seguinte, se fosse fechado, eu teria que ver como que a amostra influi no eletroímã, que influi um pouquinho, mas eu não consigo fazer isso. Então eu dou o eletroímã e ponho a amostra. Tudo bem? Que é a mesma coisa que eu fiz de colocar uma pedra aqui perto da Terra. Normalmente se pensa na pedra, não consegue pensar na Terra. Então o sistema é muito maior que esse e eu só consigo pensar na amostra. Tá? E aí a conservação da energia fica complicada. Mas, de qualquer modo, quando você liga o eletroímã, tem um trabalho realizado pela força elétrica aqui dentro. Mas isso então piora o que eu estava pensando, porque daí agora então você está então o tempo todo inserindo energia aí, você está gastando energia nesse ímã. E o campo que sai do final das contas é menor do que o campo que você está criando. Sim, mas é isso que você quer estudar. Não... E onde essa energia está indo parar então? Não, tem energia desperdiçada aberta, efeito Joule, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, você não pode pegar, daqui não é um átomo, daqui é uma amostra complexa. Então, você não consegue equacionar a ideia de energia simplesmente aqui nesse problema. Certo? Só isso daqui é esse átomo, só o elétron. Tudo bem? E aqui eu desenhei a corrente e não o movimento do elétron. Sim? Ou seja, o negócio verde agora é a corrente elétrica desse átomo aqui. Aí você pega esse átomo e coloca no campo magnético, assim. Se o campo magnético for em pé em relação ao papel, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai desenhar de perfil esse negócio aqui assim. E aí a gente põe o campo magnético aqui. Esse campo magnético aponta para fora do papel aqui, tudo bem? Aqui e aqui. Aí você vê o desenho, você vê isso aqui. Vê vetor B nessa face, aqui. B para fora, B para cima. V assim, B assim, V vetor B para dentro. Tudo bem? Então aqui você tem, o que eu vejo aqui está entrando. Então, V vetor B é isso aqui. Com a corrente eu estou pegando a corrente positiva, daqui já é a força. E aqui V está saindo. V aponta para baixo, D para cá, V vetor B para dentro. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal, tudo bem isso aí?
Não, o que você está... Então, devagar. Falta a mão para mim, mas tudo bem. Pega esse lado aqui. Esse lado aqui é irrelevante. Porque o negócio vai poder girar assim. Tá? E aí, O que é isso? Eu me perdi. ele aqui é a corrente do átomo desse átomo aqui. Deixa eu orar. São V da corrente, B, assim. Tudo bem? V do B para dentro. O que está desenhado aqui, de perfil. Sim? Só como é negativo. Não, aqui já é a corrente, e lá já é a corrente, por isso que eu desenho o sentido contrário. Mas que corrente da onde? Do próton? Não, corrente, o elétron é uma corrente. Tudo bem? Ok. Qual é a corrente convencional do elétron? É uma corrente assim. O elétron gira assim, a corrente é assim. Ok. E é o que está desenhado aqui. Se você quiser mudar o sinal das vezes, pode, mas é mais chato. Tudo bem isso? Força para dentro. Se você vier para o lado de cá, a estação é igual, só que a V muda e a força muda de sentido também. Tudo bem isso? E a moral da história é a seguinte: se você puser essas duas linhas assim, tem uma força magnética que simplesmente age assim, ó. Isso aqui não gira, não tem resultante nessa direção. E é por isso, então, que o campo magnético é feito divergente. Porque a pessoa, eles querem observar a força, eles fazem questão de fazer isso. Então, se você puser essa linha assim, agora torta aqui, essa flecha vem para cá. E faz a mesma coisa do lado de cá. Tudo bem isso? Significa que esse átomo ele tenderá a sofrer uma força aqui, que é a força para cá. Esse átomo aqui, você inverteu a velocidade, essas coisas mudam. E esse átomo passa a sofrer a força para cá. Só que ela é menor, porque o V aqui é menor. O que é isso? Então, o moral da história é o seguinte: você põe a amostra aqui e ela tende a ir para cá. Só pergunta. Só isso que você está vendo aqui não é um sonho, é uma aula. Parece sonho, mas não. Fala. Por que você falou que era irrelevante a corrente que está desenhada na parte mais comprida do papel? Porque eu estou pensando, eu estou querendo estudar essa questão bidimensionalmente nesse desenho aqui. Se você puser aqui, vai ter componentes também para lá. Que vão ajudar isso. Vão ajudar. Tá, e se você tiver um feixe de linhas que diverge aqui, ele age tudo que é lado. O campo magnético está assim ou assim? Tanto faz. Aqui nesse desenho está para cima. Só vamos lá. Tudo bem isso aí? Pergunta. Então, fala. Em qual momento isso não devia ser para baixo? No dia Não. Deixa eu falar o que é sólido aqui. O que é sólido?
põe o campo dessa forma aqui, em qualquer material ele vai agir na órbita dos elétrons, certo? E ele favorece uma rotação numa direção e desfavorece a outra. Tudo bem isso? Essa conta aqui que eu fiz, ela foi baseada nesse campo aqui. Só, por favor, isso aqui é importante, muito só. Eu vou falar tudo depois dessa pergunta. Pessoal, essa conta aqui é baseada nesse campo para fora. Tudo bem? E aí a gente vê que esse campo para fora, quando ele é introduzido, o átomo é introduzido na presença do campo, a velocidade nessa situação ela cresce para cá. E nessa situação ela decresce. Tudo bem isso? Imagina que tivesse sido o contrário, que tivesse posto um campo, tira esse campo aqui e põe um campo assim agora. O que acontece? Acontece que essa situação aqui vira essa daqui e essa daqui vira essa daqui. E aí nada muda globalmente. Ou seja, você vai ter um campo que diminui lá dentro. Agora o campo, em vez de apontar para baixo, aponta para cima. Mas ele diminui, o que importa é que diminui, não é para onde ele aponta. Tudo bem? A questão não é para onde que ele aponta. Se diminui ou não diminui, em relação ao que está lá. Ou seja, o paramagnetismo é isso daqui. E, além disso, a força continua igual, ela continua indo para cá. Então, tanto faz você ter o campo com linhas assim ou linhas assim. Você pensa tudo de novo e o resultado é igual. Ali no desenho é pensado como se fosse só um átomo. Oi? Ali no desenho é pensado como se fosse um átomo, só que na verdade as linhas... Sim, se você quiser, você põe uma linha mais divergente para outra no conjunto assim, vai dar igual. Sim, já vai ser uma pequena componente na cara, né? Tem Todo... a somatória de todos vai ficar assim. Exatamente. Só mais perguntas? Ok. Aula que vem, a gente vai discutir isso daqui, que é associada, o paramagnetismo associado à ação do campo magnético sobre o elétron, o spin do elétron. E é possível que o spin do elétron, devido à presença do campo magnético externo, faça isso daqui. A gente vai discutir quando isso acontece. Quando isso acontece, esse efeito é mais forte e ele ganha. Tudo bem? Então, diamagnetismo ocorre sempre. Mas ele pode ser suplantado por um outro efeito. Ocorre até dentro do ferro. Só que daqui a 10 minutos 5, daqui a 10.000. Então ganha. Certo?